como será a sua morte? Sabe por que essa pergunta soa muito estranho? Porque ela faz menção ao futuro e nós estamos no presente. Meu nome é Matheus Alexandre e estou aqui na minha casa, produzindo essa reflexão caseira, na minha casa, para a sua casa, do meu coração para o seu coração. Por que eu te fiz essa pergunta? Imagine se Deus abrisse um portal e pegasse o Mateus aqui do presente, vamos pensar com aquelas categorias bem cinematográficas, e levasse o Mateus para o futuro, e o Mateus do presente assistiria o Mateus do futuro morrendo. Tipo assim, imagine se Deus nos desse esse privilégio. E sabendo como morreremos, poderemos retraçar toda a nossa trajetória. Porque a nossa morte poderia revelar uma coisa ou outra. Qual coisa seria essa? Que a minha morte poderia estar glorificando a Deus, que a minha morte poderia ser o fluxo natural das coisas, ou que minha morte revelaria também uma mera carnalidade humana. Então aqui a gente tem três coisas. Primeiro, uma morte que glorifica o nome de Deus. Segundo, uma morte que segue o fluxo natural das coisas. E terceiro, uma morte que revela a carnalidade humana. Vamos ler o Evangelho de João? Em João 21, do verso 18 e 19, diz assim: em verdade te digo que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Disse isto para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe: segue-me. E se a gente ler a segunda carta de Pedro, né? 2 Pedro, capítulo 1, versículo 14, diz assim: certo que estou prestes a deixar o meu tabernáculo, como efetivamente nosso Senhor Jesus Cristo me revelou. A palavra aqui, tabernáculo, ela se refere ao corpo de Pedro. Era uma das formas de se referir ao corpo, como templo, como tabernáculo. Eram formas de se referir ao próprio corpo. Aqui, Jesus deixa bem claro que a morte do apóstolo Pedro iria glorificar o nome de Deus. E na segunda carta, Deus revela novamente para Pedro que está próximo esse tempo. Então Deus estava revelando para Pedro novamente o que já havia dito através de Jesus, que a morte dele estava próxima. Aqui não aconteceu como eu refleti, né? Aquelas categorias cinematográficas, mas aqui Deus está revelando o apóstolo Pedro. E essa pergunta é interessante. A nossa morte aponta para o quê? Para a glória de Deus? Para a carnalidade humana? Ou para o fluxo natural de todas as coisas? Imagina o seu amigo vir para você e falar: você ficou sabendo do Rafael? Não fiquei sabendo não, o que aconteceu com ele? O Rafael pulou no mar embriagado e morreu afogado. Você ficou sabendo do Diego? O que aconteceu com o Diego? Exagerou na gordura, no sal demais, a pressão alta demais e acabou que ele faleceu. Você ficou sabendo do... Tem que sempre colocar o Ricardo no meio. Ficou sabendo do Ricardo? Ele foi encontrado com a mulher do vizinho e o vizinho não aceitou e deu cabo da vida dele. Então você percebe que essas mortes, elas estão revelando a carnalidade humana. Diferente, você ficou sabendo do senhor Tobias? Rapaz, senhor com 90 anos de idade, ali, né, seguindo o fluxo natural de todas as coisas, acabou falecendo, mas ele faleceu dormindo, né, que coisa linda. É uma morte diferente das demais que eu mencionei. E agora imagina, você ficou sabendo do irmão Tiago, estava pregando a palavra de Deus como missionário
e infelizmente chegou alguns radicais e eliminaram a vida dele. Então você percebe a diferença das 3 mortes? E se Deus nos desse o privilégio de poder assisti-las e a partir desse momento a gente falasse, nossa, minha morte não iria glorificar o nome de Deus, muito menos seguir o fluxo natural das coisas. Então, deixa eu começar a traçar toda a minha trajetória. Se Deus não te der essa oportunidade, meu querido, eu convido você a fazer uma reflexão de como tem caminhado a sua vida. Porque a maneira como ela caminha, ela pode apontar algo para o futuro. Então, novamente, a pergunta: como será a sua morte?